Boa noite para vocês, boa noite às pessoas que estão em casa. Pode sentar, fique à vontade, que aí eu vou pedir para vocês levantarem daqui a pouco de novo, mas não precisa. Vamos levantar o nosso coração a Deus e cantar pedindo a Ele a presença dos anjos sobre esse lugar, pedir a presença dos anjos sobre nossas vidas, sobre as coisas que nós trouxemos, sobre os nossos anseios, sobre o que está sendo esse dia e sobre o que vai ser essa noite para cada um de nós. Vamos cantar. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Envia também teu Espírito de paz e amor. O meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos para nos resgatar, para nos proteger de todo mal, para nos guiar, Senhor. Manda teus anjos sobre nós. Levanta teus braços e canta. Abençoa todos que esperam em vós. A nós, Senhor. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Quando acordo, olho o céu e canto meu louvor. De todas as manhãs, Tu és o meu Senhor. Levantai-nos, ó meu Deus, estende tuas mãos. Tu és o meu refúgio das minhas opressões, Senhor. Confio em vós, revele tua face para nós. Levanta-te e põe o teu escudo sobre nós. Manda teus anjos. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar, a te louvar e glorificar. Amém, amém, amém. Uma alegria estar com vocês, uma alegria estar com vocês dentro de casa. Fui convidado essa noite para falar um pouco sobre as perdas, clamar a Deus nas perdas. Eu acho que eu sou uma das pessoas boas para falar de perdas aqui, porque eu soube perder. Talvez a gente aprenda muito quando a gente aprende a perder. As grandes vitórias se fazem com pessoas que aprenderam a perder e souberam vencer. Eu sou muito fã de luta, né? E sempre analisei muitas coisas de luta, e muitas vezes eu vi lutadores saírem do ringue porque estavam perdendo demais.
não desanimaram da carreira de lutador, mas perderam aquela luta. Alguns perderam um round, mas voltaram em outros rounds cheio de força, cheio de ânimo, porque tiveram um treinador que exigiu deles. E essa noite, eu vim trazer para vocês o treinador Jesus, para que ensine a cada um de nós a vencer, a superar as dores, porque as dores vêm. Quem, quer ver? Vamos lá. Quem não tem problema aí, fica com o braço abaixado, quem tem, levanta. Vamos lá. Quem veio essa noite buscando uma solução para os seus problemas? Se eu perguntasse em casa, acho que em quase todos os lares levantariam as mãos. Só que muitas vezes os golpes nos machucam, nos ferem, e dói além do que a gente é capaz de suportar. Nessa hora, é melhor uma retirada estratégica do que uma derrota vergonhosa. Se você é incapaz de vencer esse momento agora, é melhor você parar um tempo e se fortalecer para enfrentar a sua dificuldade, porque talvez um golpe possa ser fatal na sua felicidade e na sua paz. Existem perdas que destroem o futuro e o presente da gente, porque nós não estávamos preparados para aquilo. A perda dói. Eu vou juntar um pouco das minhas perdas, para que a gente reze pelas nossas perdas parecidas. Eu sou um filho único. Minha mãe perdeu uma criança com 6 meses, e teve um aborto de uma outra antes de mim. Teve que mentir para o meu pai, que estava grávida, e meu pai disse que eu sou filho de um burro, que eu nasci de 11 meses, né? Então, mas o que aconteceu? Eu fui criado num lar super protegido, onde eu era um filho único, o terceiro que sobreviveu, o primeiro que sobreviveu, o terceiro filho, né? E meu pai era um homem muito simples e muito pobre, e meu pai lutou e se tornou um homem rico, um homem com bastante posses. Eu cresci num lar onde eu era o filho único com bastante posses, e eu tinha tudo, tinha todas as coisas. Fui filhinho de papai. Até os 7 anos de idade, minha mãe levava o café com leite para mim na cama, dava papinha para mim. Fui paparicado mesmo, fui. Precisou de muita coisa para corrigir isso daí, mas que era gostoso, era. Com 11 anos de idade, meu pai teve uma concordata muito grande, muito grande. Ele devia um dinheiro que a gente nunca tinha visto. Era muito dinheiro na época para nós. E eu, sendo novo, não entendia o que estava acontecendo na minha casa, porque eu estudava no melhor colégio de São Paulo, que era no Dante, e de repente eu ia para um colégio muito mais barato. Meu pai, que tinha um carro muito bom, começou a trabalhar com o carro da firma, que era uma Kombi, e eu sentia vergonha disso, porque eu não estava preparado para perder aquilo que a gente tinha, não estava preparado para perder os recursos que a gente tinha. Na minha casa sempre tinha biscoito, tinha chocolate, e de repente não tinha mais, aquela abundância sumiu. Eu vi meu pai trabalhando de empregado, ele que era um empresário, dono de uma empresa grande, com filial no Rio, em São Paulo. Ele trabalhava de manhã na firma dele para pagar as contas, e à tarde ele era empregado de uma firma americana para botar comida dentro de casa. Assim eu cresci na adolescência com meu pai vencendo, e pagou todas as contas dele, graças a Deus. Isso deu a ele um presente que custou a vida dele, que foi o problema de coração. Quando ele terminou de pagar as contas, em poucos meses, ele teve um infarto muito forte, foi para a Beneficência Portuguesa, foi operado teve um infarto durante a operação, em 1970. Foi o primeiro sobrevivente do mundo a ter um infarto e sair vivo. Tinha tido um africano que morreu na cirurgia, e
Nessa época eu já tinha uns 17, 18 anos. E eu aprendi que a gente tinha que se virar, porque eu podia perder meu pai. E eu não era acostumado a trabalhar, eu era filhinho do papai. Muitos de nós talvez não aprenderam a perder com dinheiro. Muitos de nós não aprenderam a viver sem o trabalho. Muitos de nós não aprenderam a viver sem os 2 carros na garagem. Eu tenho muitos amigos que não sabem viver porque não pode mais viajar. Eu pergunto para você, a tua perda financeira é um round, é uma luta ou é uma carreira? O teu presente, você que está sofrendo, que veio aqui, você que está em casa, e que seu problema é financeiro, você está desempregado, você está devendo, você está numa situação difícil, você vai sair de campo e orar nessa noite conosco, e voltar para esse ringue, e lutar com uma força nova, ou você vai desistir dessa luta? Ou ainda, você vai entregar os pontos, e dizer que não consegue mais viver? Somos nós que colocamos diante de Deus a nossa oração. O que nós queremos da nossa vida? A outra perda foi essa doença do meu pai. Em 1970, quando ele saiu da cirurgia, era o meu primo que operou meu pai. Ele disse assim, ele se chamava de Mundinho, porque esse meu primo era da Paraíba, e meu pai dizia que na Paraíba todo mundo chama Raimundo, né? Então ele se chamava de Mundinho. Ele falou: Mundinho, você tem 25 anos de garantia com essa cirurgia, então aprende como que você vai viver. E meu pai aprendeu a viver. Ele passou a ser diferente. Ele gastava tudo que ele ganhava, voltou a viver bem, só que ele não guardava mais nada. Ele dizia assim: filho, o prazer da minha vida é gastar com você a tua herança. E foi uma alegria para mim, porque eu desfrutei do meu pai os melhores dias que a gente podia viver junto. Aprendi com ele essa lição. Foi um homem que foi um exemplo de igreja, um homem que foi exemplo de dízimo. Meu pai pagava o dízimo antes de receber. Esse é um testemunho bom para quem ajuda nessa obra. O meu pai tinha uma fichinha, naquela época não tinha computador ainda, né? E a fichinha dele estava escrito assim: conta do Senhor Jesus. Então, ele saía, fechava um negócio, vamos dizer, de R$1.000, ele lançava na cadernetinha de Jesus, R$100, 10%. Ele punha lá, deixava. Quando aparecia alguém que precisava daquele dinheiro, tinha um padre que ia muito lá, que tinha uma obra com crianças, e o padre chegava chorando lá em casa às vezes. Meu pai dizia assim: vamos ver a conta de Deus como é que está aqui em casa. Ele pegava a fichinha e abatia lá, sempre tinha. Outra coisa, pagava o dízimo do bruto, não era do líquido. Ele embutiu os produtos juntos e pagava o dízimo do bruto. Vocês dizem assim: mas é louco, mas ele aprendeu a ganhar a vida assim. Quem teve uma concordata de milhões de dólares, aprende o valor das coisas. E nós, às vezes, temos que passar por essa situação difícil para reaprender a viver. Nessa questão de dinheiro, em 1980, eu já era casado, minha esposa estava para ter o primeiro filho, nós tínhamos uma casinha boa em São Paulo, tinha bom emprego, ela tinha um consultório, estava ganhando muito bem, e nós decidimos largar tudo para ir para Canção Nova, em 1980, para fundar o que seria a Rádio Canção Nova. Se você visse minha casa em São Paulo e visse onde eu fui morar na Canção Nova, eu fui morar num quarto que guardava os colchões, as camas, as tranqueiras. Sabe aquele quarto de tranqueira de comunidade, de igreja, onde vão pôr as coisas? Eu botei um colchão de casal ali, e meu filho viveu ali alguns dias, junto com os escorpiões, com as coisas que tinham naquele lugar, que eram muitos. Ele não tinha o bercinho dele, não tinha as coisas que a gente sonhava, e que eu teria direito, mas eu soube renunciar.
eu soube renunciar. Meu sogro, eu vou falar de outras coisas também, eu estou falando de dinheiro especificamente aqui. Meu sogro tinha um apartamento na travessa da Brigadeiro Luiz Antônio, perto da Avenida Paulista. Ele vendeu aquele apartamento para a gente ir para a Cachoeira Paulista. Quando chegou lá, ele comprou um sítio. Ele comprou um sítio com o dinheiro desse apartamento e construiu a casinha dele e deu um pouquinho de dinheiro para cada uma das filhas, que era minha esposa e a irmã dela, para a gente começar nossas casinhas ali. Esse terreno que ele comprou tinha 6 alqueires. Nós começamos a vender esse terreno aos poucos. A última venda desse terreno dava para comprar o prédio inteiro do meu sogro. Nós largamos tudo, vendemos as coisas para viver em simplicidade. E Deus multiplicou como nunca na minha vida eu ganharia esse dinheiro. Nunca. Ele multiplicou porque o primeiro terreno da Canção Nova, quem deu foi meu sogro. Tudo aquilo onde está a Canção Nova hoje era nosso, grande parte. O resto era uma outra fazenda. Mas os 6 primeiros alqueires, eu vivi no meio da Canção Nova. Eu digo para vocês, Deus abençoa. Deus abençoa. Você não precisa clamar a Ele por coisas que você não precisa. Você tem que clamar a Ele para que Ele faça a sua vontade. Eu, quando fui para a Cachoeira, nunca mais imaginei que ia ter dinheiro, nunca mais imaginei que ia ter posse, nunca. Mas no plano de Deus não era esse. Ele tinha um plano de amor para mim. Um dia na minha casa em Cachoeira Paulista, chegaram 3 visitas na rádio, e naquela época não tinha estrutura nenhuma, comia na minha casa quem chegava. Eu liguei para casa e falei, eu estou levando o Neymar de Barros, alguns que lembram, foi um comunicador da igreja, o Neymar, o Arthur Miranda e um outro comunicador que tinha junto. Eu cheguei na minha casa, tinha arroz com ovo, só que tinha um ovo para cada um da minha casa, só um ovo. A minha sogra começou a orar, e uma daquelas coisas de Deus, sobrou ovo na minha casa e todos comeram muitos ovos, mas foi a simplicidade do arroz com ovo. Se hoje eu posso viajar em muitos lugares do mundo e comer muitas comidas, é porque eu soube comer arroz com ovo. E muitas vezes eu deixei de ter coisas para o meu prazer, para dar fruta para os meus filhos. Aprende onde você está na dor. Se você está desempregado, se você está passando um momento difícil, aprende. Os meus filhos foram crescendo, e nós sabíamos que meu pai tinha uma garantia de 25 anos. Só que meu pai morava em São Paulo e em Cachoeira Paulista. Toda sexta-feira ele ia, eu estou pregando um pouco, mas estou dando testemunho, mas está ajudando, não está? Então tá bom. Toda sexta-feira meu pai pegava o carro, ia para Cachoeira Paulista e levava um monte de doce para os meus filhos. Pegava eles, levava a passear. Quando meu filho tinha 12 anos de idade, a outra tinha 11, a outra tinha 10 e eu tinha uma televisão de 9 anos. Foi mais ou menos assim, né? A gente começou a ensinar os nossos filhos que um dia o vovô não ia mais viver com a gente, desde pequenos. Quando eles começaram a entender, nós começamos a contar uma historinha para eles, que quando a gente nasce, no céu começa a fazer uma casa, começa com alicerce, começa a colocar tijolos, porta, janela, e quando a casa fica pronta e bonita, Deus leva a gente para morar naquela casa. Foi assim durante muitos anos, contando para eles. Um dia, quando meu pai morreu, eles já tinham ido para a cama, nós entramos no quarto do Tiago, das meninas, juntamos e disse, a casinha do vovô ficou pronta. Foi muito duro, porque eu sou filho único e eu dependia do meu pai. Meu pai me ajudava em tudo que vocês imaginarem. Eu não perdi simplesmente um pai, eu perdi o meu grande amigo, eu perdi minha referência. No dia do enterro do meu pai, eu fui para São Paulo aquela noite, e eu comecei a
a ficar triste no enterro dele. E ele tinha muitos amigos, todo mundo lá, e todo mundo amava demais o meu pai. Eu encostei no meu carro e falei para Deus assim: nunca mais o meu pai vai morrer. Hoje é o único dia da minha vida que o meu pai morreu. Meu pai morreu hoje. Senhor, eu não quero viver esse dia sem você. Eu não quero ter a lembrança do dia do enterro do meu pai sem que eu tenha tido contato com você, meu Deus, sem que eu tenha estado com você, meu Deus, sem eu ter tido essa experiência. E embora toda a dor da perda, eu senti paz. A paz é fruto de quem sabe entregar as coisas para o verdadeiro dono. Quando você perde a paz, é porque você não está no controle das coisas. Você perdeu a noção. Entrega o seu carro nas mãos de Deus, entrega para Ele as suas aflições, entrega para Ele as suas dores, e vive as suas dores com Deus. Vive com Ele, porque Ele sofre com você. Deus não é um torcedor anônimo, Deus não está longe, Ele está perto, Ele é seu amigo. Quando você sofre, quando você adoece, quando você é despedido, Ele está despedido com você, Ele sofre com você, Ele sente a dor da partida com você, Ele não te deixa. O clamor que nós temos que clamar a Deus é para que nós dois, eu e Ele, tenhamos força, e que eu encontre força na amizade dEle, e que a amizade dEle me sustente, e que a experiência de vitória dEle dê a mim capacidade e vontade de lutar. Meu pai morreu em 1993, na semana seguinte, eu fui na casa da minha mãe. Eu cheguei lá, eu vi uma outra casa. A minha mãe estava deprimida. Não tinha nada para comer na casa. A casa vivia cheia de coisas boas. Eu falei para minha mãe: mãe, o que está acontecendo? Ela disse: nada, meu filho. Está tudo normal, está tudo bem. Eu disse: por que você não fez compra? Ah, porque eu não estava com fome, eu não estou com apetite, eu estou desanimada. Eu falei: mãe, você está feliz aqui? Estou, esse é o meu cantinho. Disse: mãe, e seus netos, e seu filho? A gente está longe, você está aqui, o pai foi embora. Qual vai ser sua vida agora? Ela começou a chorar e disse assim: eu não sei o que vai ser minha vida. Eu disse: mãe, nós vamos continuar a viver. O que morreu foi o corpo do pai. O pai está no céu, é eterno. Nós não perdemos a vida dele está aqui, nós amamos, o amor continua em nós, nós somos felizes de lembrar as coisas boas dele. A gente se alegra, lógico, as vezes que ele internou, que foram difíceis, a gente também não esquece, mas ele jamais ia querer que a gente sofresse porque ele não está conosco, jamais. Então, mãe, vamos continuar a vida. Eu disse assim: você quer ir morar comigo? Aí disse: ah, vai dar muita dor de cabeça, tal. Eu disse: mãe, ó, hoje é sexta-feira, até domingo eu te ajudo a arrumar tudo. Durante a semana você termina as coisas, e o fim de semana que vem, o caminhão está aqui para levar sua mudança embora. Ela ficou desnorteada, mas eu levei minha mãe embora. Levei para minha casa, e minha mãe fumava muito mesmo, a vida inteira, até que ela teve um acidente no portão de casa e achou que estava ruim, e as costas dela doíam, e a voz dela começou a dar problema. Ela foi no médico, o médico não falou muita coisa, até que eu levei ela no médico junto com a minha esposa, e o médico disse assim: dona Altair, o que a senhora tem se chama câncer de cigarro. Ela não estava preparada para ouvir aquilo, e ela não conseguiu parar de fumar, sabendo que tinha um câncer na faringe.
Durante o ano de 1992 e 93, antes do meu pai morrer, o meu pai tinha muitos clientes em Limeira. Meu pai trabalhava com acabamento de superfície, ele era químico. E foi a época das bijuterias, que saíram as bijuterias banhadas a ouro, com acabamento, com pedras. E ele era o cara genial disso, dos banhos de ouro e tudo. Só que tudo estava em Limeira. E toda quarta-feira ele ia para Limeira, em São Paulo. Até o dia que ele saiu do restaurante, tinha parado para tomar um café, ao invés de entrar na estrada, ele atravessou a estrada e desmaiou no meio das duas pistas. O socorro atendeu, o socorro estava no posto, com helicóptero, com tudo. E a partir daquele dia, toda terça-feira à noite, eu ia de Cachoeira Paulista, 200 quilômetros para São Paulo, para no dia seguinte levar meu pai para Limeira. Quando a gente passava por Campinas, o meu pai rezava uma Ave Maria e um Pai Nosso para uma amiga nossa, que era médica lá, doutora Nancy, uma japonesinha. Na ida e na volta, toda quarta-feira. Quando minha mãe teve o câncer, na segunda-feira ela ia internar e na terça ela ia fazer o esvaziamento. Para ela ia ser o fim da vida. Eu fui no fim de semana para o apartamento que eu tenho na praia e na volta eu voltava quieto no carro. E eu falei para minha esposa e disse: eu tenho vontade de ligar para Nancy. Ela disse: eu também. Eu disse: vamos ligar para ela quando chegar em casa. Era domingo, umas 9h30, 10 horas da noite. Contamos para Nancy toda a história. Lembra que tem mais de um ano do meu pai rezando um Pai Nosso e uma Ave Maria, há 10 anos atrás disso daí. E a Nancy disse: olha, eu estou trabalhando com uma equipe muito boa aqui em Campinas. O médico que eu estou trabalhando, infelizmente, ele não tem horário. São 6 meses de espera. Mas amanhã de manhã eu falo com ele e te dou um retorno. Só que no outro dia de manhã eu tinha que internar minha mãe. E aí foi a dúvida: Deus, o que eu faço? A Nancy ligou e disse: Heraldo, eu consegui uma consulta para sua mãe amanhã, mas você tem que trazer ela aqui no horário, tudo bom. Lá fomos nós e avisar o outro médico e a equipe que ela não ia mais operar. A sabedoria de Deus, de quem confia, de quem espera. A oração do meu pai era para 10 anos para frente, não era para Nancy naquela época. O Senhor estava olhando a fidelidade dele. O Senhor estava olhando aquela mulher que estava sendo agraciada com uma inspiração. O médico disse: olha, nós vamos fazer um tratamento longo e ela vai ter que ficar aqui em Campinas. De fim de semana ela pode ir embora. Nos fins de semana a gente ia para casa e durante a semana a gente revezava para ficar com ela, para ter as aplicações. Ela ficou curada desse câncer. Foi curada. Dali uns 4 anos, ela teve um câncer de pâncreas. E foi muito rápido. Quando eu descobri que o câncer era de pâncreas, ela nunca ficou sabendo. Eu vi minha mãe emagrecendo. Mesmo eu sendo um filho único, ela tinha um bloqueio ferrado de fazer carinho em mim. Eu decidi um dia, quando eu conversei com o médico, eu disse: e agora? Ele disse: Heraldo, qualidade de vida. Ela estava tomando muita morfina, muitas coisas. Eu resolvi que eu não ia mais trabalhar aqueles dias. Ele disse: minha mãe nunca mais vai morrer. Essa vez é a que eu tenho para me despedir bem da minha mãe. Eu saí da firma, fui para casa, deitei do lado da cama dela. Ela ficou daquele jeitinho desanimado dela. Eu peguei a mãozinha dela e comecei a passar no meu cabelo. E passei no meu rosto. E daí em diante não precisei fazer mais nada. Ela continuou me acariciando. Eu internei minha mãe no hospital. E é engraçado, quando meu pai morreu não existia telefone celular. Mas a gente falava todo dia por telefone.
E em 2003 já tinha o telefone celular. Eu internei minha mãe, sentei na poltrona do quarto do hospital, peguei o telefone para ligar para o meu pai, para dizer que estava tudo bem. Eu disse: Deus, por que eu estou fazendo isso? Meu pai já morreu, não tinha telefone celular. Eu entendi que estava tudo preparado para o meu pai, onde quer que ele estivesse, acolher aquela mulher que ele dedicou à oração por tantos anos. Quando meu pai morreu, eu tive uma dificuldade financeira monstro, porque ele me ajudava demais. Ele ajudava em equipamento que eu precisava, todas as coisas que eu conquistei, ele me ajudou em todas. Ele ajudava com compras de coisa extra, iogurte, fruta, coisa, ele levava tudo na sexta-feira. E quando ele morreu, eu que fiquei no ringue, eu que fiquei na luta. E eu aprendi que quando a gente segue a Deus, nós não podemos nos acomodar nunca. Eu morava num dos lugares que talvez seja o sonho de todos vocês que estão em casa. Eu morava no meio da Canção Nova, no meio. Ali, para quem conhece onde vai para a caixa d'água, o lado direito era a minha casa, o lado esquerdo eu plantava milho, tinha umas coisas que depois virou aquele rincão grande, tudo aquilo. Era o sonho de todo mundo. Mas Deus não estava confortável com isso comigo. E em 2010, eu vendi tudo aquilo e comecei uma vida nova em Taubaté. Conheci um outro relacionamento com Deus, uma experiência profunda. Vivia em Cachoeira com o Padre Jonas, onde eu aprendi demais com ele, meu pai. E hoje eu tenho por pai adotivo o Padre Zezinho, onde eu aprendi um outro lado da igreja muito importante, onde eu aprendi coisas e estou aprendendo até hoje, a lutar, porque Deus está comigo. Não adianta simplesmente eu pedir uma fumaça para Deus e amanhã eu dou uma banana para Ele. Não adianta eu vir nesse programa aqui, eu estar assistindo em casa esperando um milagre, e daqui a 3 anos eu não quero mais saber de Deus, porque eu consegui o que eu queria. Deus não é negociante, Deus é Pai, e o Pai ama, e o Pai dá ao Filho o que o Filho é capaz de administrar. A Bíblia diz que nenhum pai, quando o filho pede pão, dá uma serpente, ou a mãe, não dá. Mas também, se o filho pedir uma serpente, o pai e a mãe não vão dar, porque eles sabem o que é uma serpente. Por isso a nossa oração tem que ser certa. Quando clamar pela perda, por aquilo que te dói, por aquele sofrimento, aprende a pedir como Deus olha, e que às vezes nós somos incapazes de ver, porque nós somos egoístas, nós queremos o nosso bem, nós queremos o nosso conforto, nós queremos nós estar bem, e que se dane a vontade de Deus. Ele nos ama, e quem ama, define a vida. Talvez se você perdeu toda a sua família num acidente de carro, você hoje vive diferente, a sua reação é diferente. Se você teve uma dor profunda de vida, se você é um sobrevivente, se você é alguém que venceu algo muito difícil, você vive diferente hoje, e os seus valores são outros. Quando você clamar a Deus, aprende a pôr os valores de Deus e não os seus. Não pede a Ele que tire a sua cruz, mas que Ele te ajude a carregar, para que Ele te dê forças para que você carregue essa cruz que você tem. Não seja um covarde, um negociador que diz assim: Senhor, é seu, resolve. Não, Senhor, eu estou contigo, eu sou o homem que carrega a tua cruz com você, mas eu sei que tu és o Deus que se encarnou para carregar a minha junto. Tu não estás longe, você não é meu empregado para eu te dar ordem, Deus. Eu não marco hora para você fazer as coisas para mim. Eu sou submisso a Ti.
é a tua vontade, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. E eu sou da terra e um dia vou estar no céu, Senhor, mas que a tua vontade prevaleça. Eu renuncio à minha oração, eu renuncio ao egoísmo da minha oração, eu renuncio à chantagem da minha oração, eu renuncio ao conformismo da minha oração. Nós precisamos reaprender a olhar para a gente como filho. Muitas vezes nós olhamos para nós de maneira diferente. Nós olhamos para nós como se fôssemos deuses, simples e humilde, disfarçado, mas nós falamos para Deus o que é para Ele fazer para nós. Não somos nós que dizemos para Deus o que Ele tem que fazer, Ele que diz o que tem que fazer, e nós temos que aprender a obedecer. Quando nós clamamos por essas coisas, pelo dinheiro, pelos maridos que foram embora, eu falei, aqui deve ter pelo menos 30% de mulheres, 20%, que estão separadas do marido, que foram largadas. Eu não vou perguntar, mas eu sei que existem mulheres que estão aqui, orando pelos maridos, orando pelos sofrimentos que tem em casa, pelo desconforto. Agora, se você só orar do seu jeito, Deus nunca vai fazer. A minha cunhada rezou 7 anos pelo marido dela, e ele era um homem diabólico, mau, e Deus ouviu a oração dela. O pai desse meu concunhado foi um dos homens mais maus que eu conheci na minha vida, um homem mau. Se você pensar em alguém mau, foi aquele homem. Não ia à igreja, não ia em nada, tinha jantar de Natal, ele comia antes, sabe, partia as comidas. Um homem mau. Na semana que ele morreu, ele pediu um padre, confessou, comungou e morreu. Eu disse, seu, ele roubou o céu, roubou, porque o desgraçado em vida foi tristeza. Eu trabalhei com um padre em São Paulo, o padre Júlio, já faleceu, tadinho. Ele era espetacular, ele me ensinou muita coisa. Eu tocava violão em grupo de oração, coisa assim, e com o padre Júlio, a gente tocava na penitenciária feminina, no hospital defeito da face, no hospital do câncer, só bocada quente. E um dia chamaram o padre Júlio, eu não fui. E ele contava a história. O homem era muito rico, negociante, comerciante. Ele disse, o homem fez mal para a família a vida inteira. Ele fez da mulher dele o que o capeta não foi capaz de fazer para uma pessoa na terra. Ele judiou, aprontou com as pessoas, com dinheiro, judiou. E a família pediu para o padre Júlio ir lá. Ele entrou no quarto do hospital, e a família estava toda lá chorando, né, que estava morrendo já o homem. Aí todo mundo disfarçou, né, para sair. O homem disse assim, eu quero que fique todo mundo no quarto, porque tudo que eu fiz na vida, vocês assistiram. Ficou aquele silêncio. Com aquele silêncio, ele meio apagado lá, o padre Júlio foi no ouvido dele e falou para ele assim, o diabo está te esperando no inferno. Falou para ele assim. Hoje a gente dá risada, mas aquele homem começou a chorar. Começou a chorar e disse assim, eu vou me confessar. E aí, de novo, a família queria sair, né? Ele disse, não, eu pequei contra vocês. Contou todos os pecados dele. Recebeu a absolvição, comungou e naquele mesmo dia morreu. Os planos de Deus são diferentes do nosso. Existem pessoas que a gente gostaria que sumisse da nossa vida, mas Deus tem um plano para elas também. Deus tem um plano de amor, e nós somos as pessoas que Deus escolheu para continuarmos a obra dele.
Quando a gente olha a imagem de Jesus, nós temos um ícone, temos Jesus eucarístico, mas não temos um Jesus que ouve nossos problemas com o ouvido humano. Não temos um Jesus que fala com essa boca. Não temos um Jesus que acolhe com essas mãos, que estende o braço, que dá de comer, que ensina a caminhar, que ensina a ler, que ama, que acolhe. O Cristo que existe hoje está dentro de você. Você é a maior imagem real de que Deus existe. Você é responsável pelas pessoas dizerem se Deus existe ou não. É nas suas batalhas, na sua cruz, na sua maneira de ser forte e valente, que Deus se torna grande. Só perde nessa vida quem não entregou para Deus. Se você entregou para Deus, por mais que doa, por mais que sofra, você diz: Deus me deu, Deus leva, é dele. Esse dinheiro não era meu, era dele. Essa vida não era minha, era dele. Esse marido, na verdade, não era meu, era dele. Fui eu que quis isso, fui eu que provoquei também isso. Perdão, Senhor, perdão pelos fracassos que eu tive, porque não fui honesto nem comigo, nem contigo. Fui egoísta, quis as coisas para mim. E agora vamos orar. Senhor, só Tu sabes porque eu falei as palavras que eu disse aqui. Só Tu sabes o que se passa no coração de quem está aflito, de quem está num leito de hospital agora, de quem vai sair desse auditório e talvez tenha que ir a pé para casa porque não tem dinheiro para condução. Só Tu sabes, Senhor, o que acontece nos corações de quem perdeu e de quem sofre. Eu só consigo imaginar, Jesus, que Tu nasceste numa estrebaria. Eu só consigo imaginar que você sentiu a perda do seu padrasto José. Eu só consigo imaginar, Jesus, que Tu clamaste na cruz: Pai, não me abandona. Eu só consigo imaginar, Jesus, as pessoas que sofrem de solidão, as pessoas que buscam, e pelo poder do Teu sangue, pelo poder da Tua vitória na cruz, Senhor, eu peço por todos os irmãos, para que sejam fortes, para que reencontrem uma força de caminhada, uma esperança de luta, que Teu Espírito Santo coloque paz, para que possam abrir verdadeiramente os olhos, e enxergar o caminho da paz, o caminho da tranquilidade no meio da tempestade, que possam enxergar, Senhor, a Tua vontade de amor, e que possam sentir, Senhor, a Tua presença, no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio das saudades, no meio da tristeza, porque Tu és um Deus de sentimento. Amém.